Muito boa noite, são 20 horas, mas 19 horas e 59 minutos, quase 20 horas. Estamos no ar com o meu parecer depois de longo e tenebroso inverno, como diriam os desenhos animados antigos, tá certo? Mas, na verdade, o inverno nunca é tenebroso, é uma maravilha. Olha, hoje o nosso programa está no ar, finalmente voltamos a fazer o nosso programa Meu Parecer. Ontem mesmo o Oliver Dória conversava comigo e dizia, poxa, Rubens, o programa está fazendo falta, e eu dizia das dificuldades de fazer o programa. E hoje, já nesta abertura, eu quero te agradecer por estar conosco e explicar que o site Verdade Oculta, nesta data do programa ao vivo, dia 26 de abril, está com problema devido a uma tentativa de invasão hacker, e eu tive que reformular todo o site, e agora estamos na luta, eu e mais uma equipe, tá certo? Para poder botar o site novamente no ar. Não se preocupe, o Verdade Oculta volta ao ar, para quem está vendo ao vivo, muito em breve. Para quem está vendo gravado, certamente o Verdade Oculta, para esse, fora do lapso de tempo nosso, já está online. Está começando as matérias que são notícia nos jornais a respeito dos fatos que ocorrem no Brasil, na América do Sul e no mundo, em conformidade ou em relação à nova ordem mundial e à agenda global, são aqui apresentados no formato que o Rubens sempre apresentou, mostrando os aspectos da nova ordem mundial que estão envolvidos nestes fatos. Eu vou chamar rapidinho a divulgação do Juriti e volto já já. O Juriti é uma terapia, né? O Juriti é um aeromodelo moderno, dinâmico, bonito, versátil, fácil de manobrar. É uma terapia brincar com o aeromodelismo. Abraçando a todos que acompanham a gente, agradecimento especial ao Breno Fenelon. É meu grande contribuinte, é o grande colaborador, é o grande parceiro no programa Meu Parecer. E você também, querendo fazer como o Breno Fenelon, você também pode mandar para a gente as notícias dos fatos que ocorrem no planeta através dos jornais, e nós vamos incluir aqui no nosso programa Meu Parecer, terça-feira, às 8 da noite. Um abraço ao Silvio de Freitas, sempre acompanha a gente, é meu coach. Um abraço a todos que acompanham a programação nossa, ao Humor de Cor, sempre ligado, sempre com a gente. O Bopinho Júnior, sempre acompanhando. Tanta gente acompanhando, o Caetano com a Tereza e muito mais gente. Também o Sávio, um abraço especial, também o Lion, que é da ATAM. Alô, Lion, saudades de você, meu irmão, vamos almoçar junto qualquer dia desse aí. Um abraço também para o Marcelo, que esteve em casa, ele é de Taiwan, Marcelo Vu, nosso queridíssimo irmão, amigo, em Taiwan, e esteve aqui visitando São Paulo, ainda está em São Paulo, na verdade, aliás, está no Brasil, eu não sei em qual estado, mas esteve comigo, passou pelo menos algumas horas agradáveis comigo e tomamos um café juntos. Alô, Marcelão!
Um abraço também ao Marcelo Creto, a Evelyn, a Marcelinha, a Belinha. Vamos começar aqui as notícias que a televisão, rádio, a mídia fala, mas é claro que não abordam os aspectos da nova ordem mundial, da agenda global que envolvem essas notícias, tá certo? Primeira delas, a dívida pública subiu 2,38% em março e a 2,88 trilhões, tá certo? Ela subiu a porcentagem de 2,38%, mais de 2%, e chegou em número de real a 2 trilhões 880 milhões de reais. É muito dinheiro. Aliás, 880 bilhões de reais. É muito dinheiro ou é pouco? O Lula não falava que ele pagou a dívida externa? A dívida agora não é mais chamada de externa, ela é dívida pública, porque a dívida pública engloba dívida interna e externa. Se você, antes de ler a notícia, não sabe do que se trata, eu vou em rápidas palavras traduzir em miúdo, porque a televisão pouco explica. E por que a televisão pouco explica? Primeiro, as pessoas não têm interesse em saber de economia. As pessoas querem saber de futebol, de novela e de religião. Essa é a praga que domina o planeta e o Brasil. Novela, religião e futebol. Então, enquanto o povo está iludido com esses disfarces e com essas distrações, não procura saber realmente do que se fala, o que é mais importante. Na hora que precisa de dinheiro para pagar as dívidas e pagar a sobrevivência de nós, burros velhos, e de nossos filhos e de nossos netos, que eu também já sou avô, tenho 4 netos, né? Então, o que acontece? A gente fica pensando, tem que ter dinheiro, mas na hora de entender como funciona a economia, a gente não quer nem ver, nem saber, a gente prefere saber do futebol, de quem ficou milionário, de quem foi contratado, de quem ficou rico, ou então alimentar falsas esperanças de que Deus vai ajudar em alguma coisa, sendo que quem viveu 30, 40, 50 anos sabe que Deus não ajuda em nada dessa vida, a não ser o que nós precisamos de verdade, segundo o que está escrito. O quê? Saúde, o ar, o céu, a água, a vida. É nisso que o Pai ajuda, é nisso que ele se comprometeu em ajudar, e está de bom tamanho. Agora, cair dinheiro do céu, ir na igreja, rezar para poder a vida melhorar, nós não vimos isso acontecer e nem vamos ver, porque o Criador do céu e da terra não é o Deus do cristianismo. O Deus do cristianismo, na boca dos seus profetas falsos, prometem essas coisas, mas através das escrituras, nós não lemos esperança nenhuma para nós, a não ser a vida eterna. O Messias disse foi isso, olha, não cuideis vós andar preocupado com o dia de amanhã. Hoje já tem o seu mal e o amanhã trará também seu próprio mal. Basta-nos o nosso mal de cada dia. É o que o Messias falou para a gente, ele advertiu. No mundo tereis o quê? Aflição. Ele nos advertiu do sofrimento daqui, mas da maravilha da vida eterna. As pessoas mudaram isso. Os líderes religiosos prometem vida boa nessa terra, enquanto o Messias que morreu por nós, que eles chamam de Jesus, eles quem? Os líderes religiosos colocaram esse nome novo, que nem Jesus era Jesus há pouco tempo atrás, tá certo? Cerca de 150 anos, era Jesus. Ele já foi Jesus, um monte de nome aí, que veio do Deus da Pérsia, o Jesus Crestos, tá certo? Mas Jesus mesmo nunca foi, e nem esse Jesus Crestos que é mito. O nome é Yahushua, é o Messias, é o Salvador que nasceu em Israel, com nome hebreu, não é com nome judaico, não é com, aliás, não é com nome latino, com J, que é latino, tá certo? E nem nome I, que é grego, é Israel. Então, quando nós vemos a situação do jeito que está, da dívida pública, 2,38%, agora em março, foi a subida agora, tá certo? Chegando a 2 trilhões 880 bilhões de reais. Nós pensamos, espera aí, o que é isso? Isso é um monstro? Isso aí é aquele do Lago Ness? Esse é o Godzilla? Esse aí é qual monstro? Que monstro é esse? Não, não é monstro. Isso aí é o que nós estamos enfiados quando fala dívida pública, porque é uma dívida nossa, o público somos nós. Não é dívida do governo, cara. Não pense que o governo brasileiro deve. Quem deve somos nós. Quem contrai a dívida para nós pagarmos é o governo, mas não é só o brasileiro. Agora pergunta, vamos lá, tem cabeça? É para quê? Para criar piolho? Para segurar o pescoço? Tem cabeça para repetir o que te ensinaram na escola em condicionamento, não é educação? Então, continua usando como HD. Agora, se tem cabeça para raciocinar, pense. O Brasil, hoje, deve
2.880 bilhões de reais. Aliás, eu até erro, que é muito dinheiro, cara. É 2.888 bilhões de reais. O Brasil deve isso a quem? Ao governo americano? Ao governo chinês? Ao governo asiático? Ao governo europeu? Ao governo sul-americano? Deve a algum governo? Não! Deve a pessoas físicas. Deve a famílias Illuminati. Deve a homens como George Soros, como David Rockefeller, como Nathan Rothschild. Deve a esses homens como JP Morgan. Devem a Ricardo Salles não é meu amigo, mas a Goldman Sachs, né? Goldman Sachs, deve a esses homens. Como pode? Brasileiros, somos quantos? Nem sei hoje. Eu sei que eram 90 milhões em ação na Copa do Mundo, olha a alienação. Hoje deve ser 300 milhões de pessoas, eu não sei quantos temos aqui no Brasil, a verdade é essa. Mas todos esses brasileiros estão devendo a 2 ou 3 homens, cara. A dívida brasileira é de 2.880 bilhões de reais devidos a um homem, ou um pequeno grupo de homens, os banqueiros. O Brasil não deve a outro país porque todos os países devem. Temos 190 e poucos países no mundo. É o número de países desse planeta. E esses países todos devem, menos Coreia do Norte. Agora, os outros tudo devem. Mas devem a quem? Se todo país está devendo, deve a qual país? Ao país de Marte? Ao país de Vênus? Ao país de Netuno? Não, não é país de outro planeta. E não deve a nenhum país. Devem a homens. Acordem, devem a homens. Homens como eu, como você, homem ou mulher, tanto faz, mas gente, não deve ao setor público de nenhum país. Deve-se a homens. Isso é ridículo. O povo era para parar de ver televisão, o povo era para parar de ir no estádio de futebol, para ter vergonha de dizer que torce para um time de futebol, parar com carnaval, parar com festa pagã, parar com tudo e parar para pensar. Tem algo errado no mundo. Como pode brasileiros, 100 e não sei quantos mil, 200 mil brasileiros, 300 mil brasileiros, não sei quantos são, devendo 2.880 bilhões de reais a poucas famílias, cara, que não são empresas, são gente, devendo não é país constituído, nem Estado, devendo a gente, donos de banco. Isso é ridículo. Olha a notícia. Estimativa do Tesouro é que a dívida pública da União, mas não é a União que deve, os caras estão lá hoje, amanhã não está mais, os deputados e ministros, que nem eleitos foram. O ministro é um cargo, então, que é terrível. O ministro entra, faz a lambança que quer e ninguém votou no cara. O que foi votado é no presidente, a presidente depois tira o ministro e bota outro, e a gente não sabe nem quem é o cara, e é eles que baixam a portaria e que manda no lugar do presidente, porque eles baixam portarias. Aí, a dívida pública da União não é a União que deve, somos nós. Agora você sabe por que eles te cobram tanto imposto. Porque você não tem como trabalhar tanto igual burro de carga para poder pagar 2.880 bilhões de reais para encher o rabo daquele velho nojento do David Rockefeller. O velho está com 100 e cacetada anos nas costas, 7º transplante de coração, já de 7 jovens que mataram, assassinaram, para roubar os órgãos, para enfiar na carcaça velha do velho rabugento David Rockefeller, que diz que é dono da gente, que nós somos gado. É ele o principal que diz que nós somos gado dele. David Rockefeller, que Silvio Santos, na década de 80, já havia citado esse homem. Eu botei o vídeo esses dias na área VIP. Está lá, o Silvio Santos falando da riqueza do David Rockefeller, na década de 80. Mas até aí o povo ninguém sabia. Nós só viemos a conhecer David Rockefeller no Brasil por conta do doutor Enéas Carneiro. Se não é Enéas Carneiro que mataram, igual mataram o Clodovil, igual mataram o Prince agora, recentemente, se não é, e eu estive com o Masson essa semana, eu e Marcelo, e ele confirmou, essas mortes são feitas por eles. Eles, quem não se enquadra, eles detonam. Ele confessou que várias pessoas foram assassinadas por eles, por esse grupo que está aí dominando o planeta e que faz você rir de uma palhaçada escrita numa novela para um ator
que interpreta bem, que é um bom mentiroso, porque ator que interpreta bem é um bom mentiroso, tá certo? Fazer você rir, achar graça de situações cômicas escritas pelo autor da novela e a gente fica rindo igual otário na frente da tela e eles lá rindo de nós. E como eu sei disso, eu fiquei muito mais tempo do lado de dentro da tela do que do lado de fora. Eu cansei de ver eles rindo do gado. E tem hora que até a mim dá vontade de rir, cara. Quando eu vejo o gado alienado, com as práticas de alienação impostas pelo sistema e pela mídia, tem hora que até eu dá vontade de rir do gado. Não tem jeito. Estimativa do Tesouro é que a dívida pública da União, que inclui as dívidas interna e externa, poderá atingir 3 trilhões 300 bilhões em 2016. Agora vamos lá. Ó. Aqui, tá aqui na matéria aqui. Essa aqui é qual, cara? É Veja, revista Veja Economia. Vamos lá. O estoque total da dívida federal, incluindo a dívida interna e externa, teve alta de 2,38% em março sobre fevereiro e 2 trilhões 880 bilhões de reais, informou o Tesouro Nacional. No período, a dívida externa recuou quase 0,6%, a 133 bilhões de reais, devido, sobretudo, à valorização do real frente às moedas que compõem o estoque do passivo. O dólar, por exemplo, caiu pouco mais de 10% sobre o real naquele período. Já a dívida pública imobiliária... Ah, tô lendo e não tá aparecendo? Espera aí, vou botar para aparecer agora. É eu que opero, é eu que faço aqui tudinho. Em relação à composição da dívida pública federal, os títulos atrelados à Selic reduziram seu peso, passando de 24,92% sobre 25,9% em fevereiro do ano passado. O Tesouro é a Receita Federal, tá certo? Estima que essa fatia ficará em 30% a 34% da dívida, já que os papéis pós-fixos têm maior procura pelos investidores em momento de percepção de aumento de risco. O que é papéis pós-fixados? São bônus da dívida brasileira que esses caras compram. Isso significa o seguinte: amortece a dívida em 10, mas cria uma dívida de 20. É mais ou menos isso. É cavar um poço para pegar a terra para tapar o buraco do outro poço. Só que agora o buraco tirado desse poço fica maior e coloca no outro poço e não tapou nada. É uma manobra que se faz, inclusive tem matéria aí da Argentina hoje, que está renegociando a dívida dele. Isso é igualzinho você renegociar a dívida do pobre, e nós sabemos o que é isso. Você deve as prestações ou do carro, ou da casa, ou até que você não pagou a água, a luz, alguma coisa que você usa. Agora eles te chamam para negociar. Negociar significa você dever mais do que está devendo. Por quê? Porque você vai pegar um empréstimo com eles para pagar eles mesmos. Então você vai tirar terra de um buraco para jogar no outro que está aberto. Só que você está abrindo um buraco maior, tá certo? É assim que funciona, não só na escala minoritária, entre nós, na base da pirâmide Illuminati, que nós carregamos nas costas, mas também no âmbito acima de nós, que eles negociam pela gente. Olha a diferença. Enquanto você negocia uma dívida de R$500, R$1.000, R$2.000, com alguma coisa que você está devendo, e agora você parcela isso, você renegocia a dívida e fica devendo mais, mas é pouco dinheiro. Enquanto isso, as lideranças do Estado constituído vão negociar em cerca de trilhões, em quaquilhões, como diria o Patinhas, para nós pagarmos em imposto, em taxação, em multa. A gente não percebe nem sabe por que tanto Big Brother, por que tanta câmera na rua, por que tanta gente agora fiscalizando os carros, por que tanta polícia fazendo comando e dando blitz nas ruas para extorquir dinheiro nosso. Por que para extorquir dinheiro nosso? Para poder cobrir essa despesa que eles têm com meia dúzia de seres humanos que esses caras fizeram dívida para nós pagarmos. Ah, mas como esses caras tinham tanto dinheiro? Não tinham. Eles emprestam o que não têm. Dívida é dinheiro. Eles fizeram leis. Os políticos são comandados por eles, os grandes políticos, deputados federais, senadores do Brasil e de outros países. Esses caras, a mando dos senhores do mundo, fazem leis. E uma dessas leis foi feita em 1913, e diz que quando você, ou um país, ou alguém pega dinheiro emprestado com o banco, aquele papel que a pessoa assina, ou se for digital, hoje em dia, ou no cartão de crédito, ou seja como for, mas quando a pessoa pega um dinheiro no banco, esse papel que a pessoa assina entra como ativos na conta do banco. Isso é uma lei que diz isso. Então, por exemplo, você pegou R$100.000, botou sua casa, seu carro, sua família, sua mulher, seus filhos, seu papagaio, seu cachorro, botou tudo no rolo.
tudo físico. E agora você dá um papel para eles assinado, de que é uma dívida que você se compromete a pagar. 100 mil reais. Agora, esse papel, na hora que o banco pega, vira dinheiro na mão do banco, porque o banco vai computar na conta do próprio banco 100 mil reais que você criou para ele, a partir do nada, quando pegou emprestado. É loucura, é idiotice, é bobeira? Pesquise, isso é lei, isso é fato. Mas o povo quer saber de futebol, de novela e de religião. Então, enquanto tiver assim, vai a carruagem andar e as coisas seguir como estão. Cada vez mais difícil, cada vez mais apertado. Vamos ainda ler matérias hoje. Desemprego aumenta, a população cresce e a redução populacional cada dia mais próxima. Porque os tratados internacionais para redução populacional continuam caminhando em ritmo acelerado. Eu publiquei hoje, um vídeo no canal Verdade Oculta mostrando que a América do Sul se rendeu totalmente à nova ordem mundial. Você vai ver os presidentes da América do Sul, todos eles, defendendo a nova ordem mundial. Está no canal Verdade Oculta 1. Está lá hoje, botei hoje o vídeo, vai lá ver. Daqui a pouco, não agora, quando acabar aqui. Eu vou chamar um breve intervalo para me respirar e eu volto. Bom, o Juruti é isso aí, é um aeromodelo fantástico, bonito, versátil, leve, claro, leve, né? Para voar tem que ser bem leve. E que você pilota facilmente. Querendo comprar o Juruti, é só entrar no site juriti.com.br ou no PagPeg. Viu? Olha, são 20 horas e 23 minutos. Um abraço ao Douglas do Japão acompanhando a gente. Diz ele que já acompanha desde 2009. Teve o primeiro Prepare-se. Eu não sei como ele conseguiu o primeiro Prepare-se em 2009 lá no Japão, cara. Eu sei que esses DVD rodam o planeta inteiro. Mas o Douglas assistiu desde o primeiro Prepare-se e está nos assistindo no Japão. Um abraço a você aí, Douglas, do Japão. E aquela questão envolvendo aquele acidente forjado aí, que os caras deixaram escapulir na usina atômica. 5 anos agora está completando e a situação continua a mesma, nenhuma mudança. Pelo contrário, depois que houve o acidente no Japão, eles estão conseguindo agora exportar a tecnologia deles, os produtos deles, para construir usinas daquele mesmo jeito. Lá na Índia já está fechado o contrato, também no Vietnã e em outros países, cara. É mole. Parece que depois que o negócio fede mais ainda, é que o povo agora se interessa. O povo não, né? As nações. Aí eu te pergunto, olha para cá, olha aqui, cadê a câmera para ficar mais perto? Estou operando sozinho, não tem jeito, é eu mesmo hoje. Olha aqui, olha para cá. Japão, deu certo.
matou 80 mil pessoas só por suicídio, que perderam casas, familiares e bens. 80 mil pessoas se suicidaram no Japão, na época, há 5 anos atrás, quando aquela usina de energia atômica vazou, Fukushima, se eu não me engano, Fukushima, e matou muita gente na hora, e mais 80 mil pessoas morreu se suicidando, fazendo harakiri, porque não queria mais viver sem bens, sem família, sem trabalho, sem nada. E a experiência positiva do Japão deu certo. Tanto que estão exportando, cara. Procure matéria na internet. Estão exportando a tecnologia assassina deles, da energia atômica nas usinas deles, que não tem segurança nenhuma, se tivesse não tinha escapulido, tá certo? Estão exportando para onde? Para a China. Aliás, perdão, para a Índia. Onde tem mais gente para morrer neste planeta, senão na África, na Índia e nos países da América do Sul? É na Índia que tem muita gente para morrer, cara. Tem muito pobre. Tem pouco negro, mas tem muito pobre. E eles vão matar pobre e negro, não tenha dúvida disso. Vão exterminar na Índia. Então, a tecnologia que deu certo na redução populacional é usina de energia atômica, lá do Japão. Por isso eles estão exportando a tecnologia deles para matar os indianos. Não pense que eu estou brincando. E vai chegar no Brasil. Já tem Angra 1, Angra 2, não sei mais o que aí, e eles vão reduzir a população. A Dilma esteve sexta-feira. Ela foi lá na ONU para poder assinar aquele compromisso, para ratificar o compromisso que assumiram naquele malfadado encontro lá em Paris, a respeito do processo de eugenia e de matança global da população na redução populacional, que aquela mulher, que eu nem sei o nome daquela praga, eu coloquei aqui nos vídeos do Prepare-se, a mulher dizendo claramente que ela é enviada da ONU para cuidar da redução populacional, ou seja, matar 90% da população do planeta. A agenda global está correndo igual viado no mato, cara. Está correndo igual fogo ao vento. Está uma loucura a agenda global. Vamos lá. Sem dinheiro. Está aqui a matéria. Vamos ver essa aqui agora. Ih, botei encerramento. Estou doidinho hoje. Espera aí. É aqui. Não tem encerramento ainda não. Sem dinheiro, estados cortam 47% dos investimentos no primeiro trimestre. Sem dinheiro, estados cortam 47% dos investimentos no primeiro bimestre. Investimento está escrito aqui, mas não é investimento na bolsa, não. É dinheiro para fazer obra. Corta as obras estão paradas. Mas é assim que funciona. O governo estadual, ele tem repasse do governo federal para as obras. Então faz uma etapa, depois leva toda a documentação de que foi todo o dinheiro empregue realmente, tudo preto no branco, direitinho no papel, mas por trás dos panos cheio de falcatrua, para o governo federal liberar mais verba. Então, o que ocorre agora é o seguinte: quando uma obra dessa vai ser feita, não é porque o governo federal pegou dinheiro do cofre para fazer a obra. É porque o governo federal pegou empréstimo com as famílias Illuminati para fazer as obras. E agora, o que acontece é que, quando chega o momento em que as obras estão em curso, eles travam as obras. As obras estão travadas, mas daqui a pouco eles pegam mais dinheiro. É para poder pegar mais dinheiro. E a matéria do jornal não é mentira totalmente, mas eles não falam que é uma coisa forjada, preparada. E quando eles têm, por exemplo, uma doença, eles têm toda a desculpa para meter injeção nos outros. Então a doença é a crise, e é a crise que eles criaram. E a desculpa é porque parou a obra por conta da crise, mas não parou a obra nenhuma por conta da crise, parou a obra porque é hora deles recorrerem para buscar mais dinheiro com os senhores do mundo, com David Rockefeller e companhia, com os donos do gado, eles que se dizem dono do gado, e o gado é nós. Estamos na merda. O resultado da paralisia dos estados é um amontoado de obras interrompidas em todo o Brasil, sem previsão para serem concluídas. Essa é a notícia que dá para o gado. Ó. Rio de Janeiro foi o que mais reduziu gastos. Vamos ver. Reduziu gastos por quê? Diminuiu o salário dos deputados? Diminuiu o salário do governador? Diminuiu a roubalheira? Não, vamos lá. A penúria enfrentada pelos estados era uma crise anunciada. Não é anunciada, cara, é programada. Esse é o aspecto da notícia que eles não falam. Não é uma crise anunciada, é uma crise programada, porque não é crise. Com a estrutura inchada pelo aumento da dívida e crescimento das despesas com o pessoal. Olha aqui, olha para
para cá, olha aqui na minha cara, olha lá. Você tem que aprender a ler as notícias e ver o aspecto verdadeiro da notícia que eles passam para o gado. Olha ali, olha lá. A penúria enfrentada pelo Estado era uma crise anunciada, errado, programada, com uma estrutura inchada, olha aqui a palavra, inchada, pelo aumento da dívida. Aumento da dívida. Eles eram agora para parar o jornal, escrever agora o que é isso. Se o gado realmente fosse objetivo da notícia. Ou seja, eu sou dono do jornal, sou. O que eu quero? Eu quero informar o gado. Então, se eu quero informar o gado, agora eu tinha que parar essa matéria e, no lugar de escrever o que está aqui embaixo que eles escreveram, escrever o que é esse inchaço pela dívida. Eles não falam, cara. Você está entendendo? Por quê? Porque eles vão parar para te explicar detalhes do futebol. Quem é o jogador que vai ser destaque, que vai ser contratado, que a Nike está de olho, o que o Corinthians levou, o que perdeu, o que ganhou. É coisa supérflua que não te dá um caroço de feijão no seu prato. Mas você está assistindo a mim e não percebe que eu estou falando aqui é real. A alienação é tão grande, a contaminação na mente é tão grande, que não percebe que o que a gente está falando é real. 300 pessoas me assistindo, muito obrigado, em todo o Brasil, em todo o planeta. Vocês que estão assistindo ao vivo e quem vê gravado, pare para pensar pelo amor que você tem, a família sua que está em risco de ser exterminada na nova ordem mundial. Para pensar, cara. Não usa mais o HD que tem na cabeça, não. Usa o processador. O criador colocou em você um animal racional, diferença dos outros animais. Você pensa, analisa. Tá certo? Vou repetir a notícia, vamos continuar lendo. Isso aqui é a notícia que eles passam no formato deles, e eu vou aqui tentando abrir os olhos de quem não quer enxergar ou de quem quer que está me assistindo. A penúria enfrentada pelos estados era uma crise anunciada, está escrito aqui, não é uma crise que eles prepararam. É crise só para o povo saber que é crise, é uma divulgação isso. Com uma estrutura inchada pelo aumento da dívida, inchada pelo aumento da dívida. Que inchado pelo aumento da dívida? Que dívida é essa que o governo aumentou? Eles não vão falar, o governo pegou quem emprestado? O governo não tem um cofre público? Tem. O governo não tem gente pra caramba pagando imposto? Tem. Que inchaço é esse de dívida que atrapalhou os planos do governo e fez o governo parar a obra? É o inchaço da dívida que tudo que eles vão fazer, eles pegam dinheiro no banco emprestado, mas não é o banco Bradesco, Itaú. Isso tudo é mentira, cara. Isso tudo é um só. Banco do Brasil. O Banco do Brasil, Dom Pedro I fundou ele, na época do Brasil Império. E o Dom Pedro I abriu conta no Banco dos Rothschild. A conta de um banco é aberta no outro. No final, é boneca russa, uma dentro da outra. Vai tudo parar no Golden Sachs. Vai parar tudo no JP Morgan. Vai parar tudo na família Rothschild. Vai parar tudo nos senhores do mundo. Então, quando você vê Bradesco, Itaú, sei lá mais o quê, isso é tudo fachada. Isso é tudo mesmo banco. Eles pegam dinheiro quando você vai buscar num banco desse, eles falam, tem que fazer reserva. Vem daqui a 3 dias buscar dinheiro, porque eles vão com um carro forte e pega dinheiro em qualquer banco daqueles, para suprir você. Não é que o Bradesco vai pegar dinheiro no Banco Central do Bradesco, cara. É tudo a mesma coisa, é igual TIM, Oi, Vivo. Existe uma briga daquele setor da pirâmide para baixo. Mas dali para cima o comando é o mesmo, vai tudo para a cabeça, para o cérebro, para o olho que tudo vê no topo da pirâmide Illuminati. Vai tudo convergir para ali. É ali que manda, é o olho que tudo vê, aquilo ali enxerga tudo, eles é que mandam. Você conhece a pirâmide Illuminati, tá certo? Vamos lá. Essa dívida, então, eu já havia dito antes de ler o texto, tá certo? A dívida é isso. Você vai fazer o quê? Um buraco para tatu na sua cidade, você é o prefeito. Pega dinheiro com os senhores do mundo. Vem a primeira parte, para a obra, justifica o povo, caos, transtorno, tem que continuar a obra. Cadê a obra, seu prefeito? Não vai acabar? Vai, otário. Eu vou pegar mais dinheiro para você pagar. Para a dívida de 2 trilhões, 800 bilhões, passar para 3 trilhões, 300 bilhões, conforme já li aqui agora há pouco. Tá certo? E é assim que eles vão. Vamos continuar lendo. As receitas tinham de ser crescente para fechar a conta. A recessão econômica, no entanto, mudou esse roteiro e colocou as finanças estaduais numa rota trágica. Hoje, sem dinheiro até para pagar o funcionalismo público,
para pagar quem trabalha para o governo. Mas os deputados não ficam sem receber. E eles recebem auxílio paletó, recebem ajuda disso, daquilo, ajuda de gabinete e até congresso. Sabe o que é congresso? Congresso é de 2 em 2 meses, vai participar de um congresso com todas as despesas pagas em qualquer lugar do Brasil ou do mundo. Você nem sabe disso, né? É muita coisa que você não sabe que eles não falam. Mas eu sei porque eu já fui parlamentar, eu sei como funciona e pretendo ser de novo, viu? Só no primeiro bimestre desse ano, os recursos aplicaram caíram 47% em relação a 2015. Aí vai. O resultado da paralisia dos estados é um amontoado de obras interrompidas em todo o Brasil, sem previsão para serem concluídas, e aí segue a matéria. Mas é só importante você saber que, olha lá, olha para cá. Olha aqui, vou tentar explicar rapidamente para que você entenda como funciona isso aí. A questão aqui é a seguinte: o Brasil tinha 90 milhões de brasileiros em 70, e eu sei por causa da música da Copa do Mundo, porque também eu fui alienado. 90 milhões em ação, pra frente Brasil, nojenta da seleção. Tinha 4, cara. Tinha 4 seleções brasileiras em 70. Cada uma ia para um estado para promover o futebol, porque o Brasil estava atormentado pelos militares naquele golpe militar que a Globo, que está aí, que a Vênus Platinada, ajudou a constituir no Brasil. Bom, isso é outro assunto. Aí o que acontece? Eram 90 milhões. A população cresceu? Cresceu. Eu pergunto a você, é mais gente pagando imposto hoje do que tinha em 70? Claro, aumentou muito. Hoje acho que tem 300 milhões ou 200 milhões de brasileiros, nem sei quantos são. É muita gente que aumentou. Então, se aumentou o número de pessoas pagando impostos, claro que o governo agora deveria ter muito mais dinheiro hoje do que tinha no ano passado. O governo hoje deveria ter muito mais dinheiro do que tinha há 10 anos atrás. E por que o governo não tem mais dinheiro do que tinha antes e tem mais gente pagando imposto? Outra coisa, quantos impostos você pagava na década de 80? Hoje você paga muito mais impostos e amanhã vai pagar mais ainda. Além de taxas, além de penalidades que você paga no trânsito em todo lugar, e multa disso, multa daquilo e multa daquilo outro. A arrecadação do governo se tornou muito maior, só que eles pegam dinheiro no banco. A dívida que eles pagam do dinheiro nosso que eles arrecadam é o maior parte do queijo, na divisão, aquilo ali é um gráfico, forma um queijo. Olha, para você ver, eu lancei o DVD de economia, o DVD volume 3, se eu não me engano, Dívida é Dinheiro, e lá tem uma doutora formada em economia que não tem compromisso com o sistema, abriu o bico e mostrou tudo. Ela mostrou como funciona. A maior parte do dinheiro arrecadado vai para encher o rabo do David Rockefeller, aquele velho safado de 106 anos que está com o 7º coração de criança na carcaça velha dele. Fez a última operação agora em janeiro do ano passado, 2015. Lá na ilha dele, imagina quantas crianças ou quantos jovens foram levados para a ilha desse velho para ver qual coração servia naquela carcaça podre dele. Eu não sou de xingar as pessoas, cara, mas com David Rockefeller eu tenho pavio curto, porque esse é o grande Satanás que acaba com esse planeta. É um dos principais homens que acaba com esse planeta, que domina tudo e que nos mantém como gado dele, que ele já declarou que nós somos gado dele, acabou. Tá certo? Gado marcado dele, para fazer o que ele quer. Nós somos propriedade privada dele, ele afirma isso. Sem dinheiro, estados cortam 47% dos investimentos no primeiro trimestre. Sem dinheiro, por quê? Primeiro, pararam de arrecadar de você? Você deixou de pagar teu IPTU esse ano? Você deixou de pagar o IPVA do seu carro esse ano? Você deixou de pagar a multa que te aplicaram quando você ia socorrer alguém e avançou um sinal ou parou em cima da faixa porque os outros carros seguiram e você não viu e ficou parado em cima da faixa de pedestre? Ou qualquer outra infração, por menor que seja, você deixou de pagar? Você deixou de pagar a sua água, a sua energia elétrica, água que nem era para pagar, porque a água é o Criador que dá. A água é um absurdo pagar a água. Na Holanda, agora, foi esse ano que começaram a cobrar água. Eu mostrei no DVD Prepare-se, e o pessoal, tudo que viu o DVD, viu que o povo lá ficou revoltado porque eles iam passar a cobrar água. É um absurdo cobrar água. Mas já cobra água da gente há tanto tempo que a gente nem vê isso como absurdo mais. Mas vamos lá. É aquelas transformações que eles fazem, que uma sociedade, numa época, uma geração sofre as dores, mas a que vem depois já vem debaixo desse jugo, já nem sente mais as dores da transformação. Então a água é um absurdo pagar. Mas você já pagou tudo? Já. Está devendo alguma coisa ao Estado? Não. Então por que eles não têm dinheiro? Eles não têm dinheiro porque o dinheiro é todo escoado pelo ralo para pagar o David Rockefeller. Quando eu falo David Rockefeller é igual quando eu falo da Globo.
Falando de um, estou falando de todos que são do mesmo tipo dele. São 13 famílias, não são 14 e nem 4 mil. São 13 famílias que governam o planeta. As famílias Illuminati. Essas são as famílias que governam. Parte dela está no Vaticano. Não é o Papa é um cupicha deles. É a família Patrícia. A parte deles está, sabe aonde? Nos Estados Unidos, em Washington. Mas não é o governo americano. São as famílias que estão em Washington DC, no Distrito de Colômbia. Tá certo? Parte deles está no Emirados Árabes. E parte desse pessoal está na Europa. Sobretudo no City of London, cidade de Londres. É dessa sede, 4 ou 5 sedes mundiais, que essas 13 famílias governam todo o planeta. E estão mandando em todo mundo e fazendo isso que você vê aí. O que nós vemos na mídia é o resultado das atitudes desse pessoal, do que eles tramóiam para nós. E eles têm uma agenda chamada Agenda Global. Qual a agenda global deles? Preparar o mundo para a nova ordem mundial. O que é a nova ordem mundial? A ascensão ao poder do general supremo. O que é o general supremo? É o que o povo chama de anticristo, que na verdade é antimessias, porque Cristo não existe. Cristo é um mito criado na galáxia. É Jesus Crestos, é um Deus que é mito. Não existe. Existe o Messias de Israel, hebreu. Por isso que o nome é Messias, é em hebreu. Cristo é grego. Grego não existe. Grego é o povo adversário, é o povo inimigo de Israel. Então, quando nós falamos em a agenda global, estamos falando em um grupo de pessoas encarregadas de preparar o mundo para o anti-messias assumir. Eles chamam de general supremo. Esse cara, quando assumir, vai ser aquele que a Escritura fala dele. Ele vai encaminhar a humanidade para o fim. Nós estamos à beira do colapso, nós estamos à beira do caos, nós estamos à beira da redução populacional que está declarado. Até 2030, eles não vão deixar vivo negro nem pobre nesse planeta. Declararam isso em alto e bom som. E tem uma mulher da ONU, que eu esqueço o nome daquela mulher que parece um homem, olha a cara dela, parece um homem aquela mulher, cara. Eu esqueço o nome dela, vou anotar aqui para falar o nome dela. Que ela está encarregada do processo de eugenia pelos países, e ela tem trabalhado duro nisso. É terrível, mas é verdade. As pessoas veem a primeira vez o Rubens falando, falam, é um lunático, tem que internar, tem que botar no hospício. Mas quando vai pesquisar o que a gente fala, aí se torna mais um lunático, porque vai para a rua, fala isso e ninguém acredita. Mas pode rastrear e ver a mulher falando. É igual quando eu falo, Bill Gates é o cara que patrocina a vacina no mundo todo. E é o mesmo cara, Bill Gates do Windows, que declarou em alto e bom som que as vacinas é o melhor meio para reduzir a população, cara. Ele ouve da boca do David, aliás, da boca do homem da Microsoft, ouve da boca dele, do Bill Gates, falando que a vacina é um ótimo meio para reduzir a população. Aí depois você também vai se considerar doido. E vai falar isso para os outros e você também vai ser mais um doido. Por quê? Porque está de ponta cabeça. Os valores estão invertidos. O que é bom ficou ruim, o que é ruim ficou bom. O que o povo mais quer é veneno. O que o povo, nessa hora eu chamo de gado, o que o gado mais quer não é um chá de camomila, não é um remédio de verdade, porque droga de laboratório não é remédio, é droga. Tá certo? O que nós quer não é um chazinho comum daquele que a gente toma na roça. O que o povo quer é veneno, é comida processada, é gordura, é açúcar em demasia. O que o povo mais quer é o que não presta. Então, fazer o quê? A tocha o que não presta no povo. Deixa ver Jornal Nacional, deixa ver as novelas da Globo, deixa ver tudo que é essa porcaria que tem para iludir nós. Todo mundo é livre, faz o que quer. 306 pessoas assistindo, muito obrigado. Então, fechando esse assunto que os estados estão sem dinheiro, só dizer para você o seguinte, nessa análise, a questão é a seguinte, os estados estão sem dinheiro, não é porque está arrecadando menos, o estado arrecada mais. O Estado está sem dinheiro, não é só porque tem desvio de verba, porque tem corrupção, não é só por isso. O Estado, quando eu falo Estado, é todos, cara, aqui não está falando de um, está falando de todos, tá certo? Estados do Brasil. Quando o Estado constituído está sem dinheiro, é porque eles pagam muito dinheiro da dívida que eles vão contraindo, e contraem mais dívida ainda. Eles não param de contrair dívida. Então, vão fazer o quê? É a Olimpíada? De onde vem o dinheiro da Olimpíada? Que não tem dinheiro para nada e tem para a Olimpíada. Você fica pensando isso. Isso é uma coisa comum que o cego, mais cego do cego, para pensar. Ele fala, peraí, não tem dinheiro para nada, para aposentadoria, não tem dinheiro para obra, não tem dinheiro para nada. Mas para a Copa do Mundo tem. Peraí, como pode? Para a Olimpíada tem. A resposta é essa, cara, acorda. Eles pegam com o banco.
Então, para eles, é um ótimo negócio fazer um Rock in Rio, é um ótimo negócio fazer um evento, é um ótimo negócio fazer uma exibição esportiva, que não é competição, coisa nenhuma. É um ótimo negócio fazer uma obra, é um ótimo negócio fazer qualquer coisa, porque eles vão pegar dinheiro com a família Illuminati que manda neles. É assim que eles fazem, é dívida pública para a gente pagar. Eu vou chamar o intervalo e volto. Sabe o que é isso aqui? Isso aqui é a vareta de reforço da asa do Juriti. Tá vendo? Coloca uma do lado dos carros, fica bem limpinho. Nem parece que tem aqui. Depois com a pintura também, nem parece. Mas é isso aqui que dá força para a asa do Juriti. Bom, pelo menos desse Juriti, né? Porque esse Juriti aqui não é o Juriti